Na última aula de Gênesis capítulo 4, nós falamos a respeito de Lameque, aquele descendente de Caim que se tornou o primeiro bígamo do mundo. Bígamo, para quem não lembra, é aquele que tem duas esposas. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 4, versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ada foi uma das duas esposas de Lameque. Essa mulher gerou Jabal, e esse nome quer dizer aquele que conduz. Como se trata de alguém relacionado a gado, bois, vacas, é possível que seus pais, o Lameque e a Ada, tenham lhe dado esse nome já com a intenção de criá-lo como um boiadeiro, isto é, alguém que guarda ou que toca uma boiada pelo campo. Compreende? Às vezes o pai pensa assim, eu quero que esse meu filho seja tal coisa. Aí dá algum nome relacionado a esse futuro. Provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Observe também que o texto ele dá a entender que os descendentes específicos desse Jabal habitaram em tendas, assim como ocorre com algumas tribos árabes que vivem no deserto hoje em dia. O fato de a família de Jabal morar em tendas como um nômade, uma pessoa que não tem localização fixa permanente, nos faz pensar se não foi o caso desse Jabal ter sido influenciado por Caim. Por quê? Porque Caim, como nós sabemos, foi o primeiro nômade do mundo, visto que viveu como um errante por algum tempo, não é verdade? Aqui temos imagens de tribos árabes do deserto habitando em tendas. Aqui essa outra imagem mostrando com mais detalhe como são essas tendas que eles fazem no deserto. Continuando, versículo 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Agora vemos Jubal, irmão de Jabal e também filho de Lameque e Ada. O nome de Jubal significa tocador, ou seja, é outro filho que provavelmente foi encaminhado pelos pais para honrar o nome que recebeu. Nosso filho vai se chamar Tocador e já vamos encaminhá-lo para aprender a tocar alguns instrumentos. No caso, parece que Jubal desenvolveu ele mesmo a harpa e a flauta. Quem é que se tornou um grande tocador de harpa na Bíblia mesmo? Davi, isso mesmo, Davi, o rei Davi. Curiosamente, os descendentes de Jubal se ativeram a instrumentos de corda e sopro, e não instrumentos de percussão, o que aponta uma habilidade desenvolvida com mais cuidado. Não é isso? Porque para tocar percussão basta aprender a batucar. Mas não, Jubal desenvolveu instrumentos que requerem mais atenção, mais habilidade, pois harpa e flauta emitem as notas musicais ou pela fricção de cordas, passando os dedos nas cordas, ou pelo soprar em instrumentos com furos. É algo bem mais complexo. Aqui uma imagem tanto de um arpista quanto de uma flautista. São instrumentos essenciais numa orquestra, por exemplo. Versículo 22 agora. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Essa Zilá é a outra esposa de Lameque. O homem não tinha duas esposas? Então, uma delas foi Ada e agora Zilá. Essa Zilá deu à luz, gerou Tubal-Caim, cujo nome significa descendente de Caim. E qual o destaque do texto para Tubal-Caim? Ele foi alguém que fabricava, a partir do bronze e do ferro, instrumentos cortantes, como, por exemplo, facas, espadas. Lameque deve ter dado esse nome ao menino por admirar o antepassado,
o primogênito de Adão, o Caim. Porém, ao que tudo indica, Lameque admirava o Caim que matou o irmão Abel, não o Caim que se reconciliou com Deus. Sabia? Por que, professor, que você está dizendo isso? Porque o Lameque se tornou um homicida também, como nós veremos logo abaixo. Então, ele deveria ter uma admiração por aquele primeiro Caim, o Caim que matou o próprio irmão. Diz também um versículo que a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Uma coisa curiosa aqui, nas listas genealógicas que temos no livro de Gênesis, Naamá é a única mulher citada nessas listas genealógicas dos capítulos 4 e 5 de Gênesis. Mas, professor, não acabou de citar Ada e Zilá, as esposas de Lameque? Sim, mas elas não foram citadas como constando da lista, apenas como mulheres de Lameque. No caso de Naamá, é citado textualmente que ela é irmã de Tubal-Caim. Portanto, ela é filha de Lameque e de Zilá. Versículo 23. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Observe que o Lameque, ele confirma não ser um crente. Não apenas porque se tornou um bígamo, mas pela zombaria que ele profere agora. E ainda por cima, note que ele profere uma zombaria em forma de poesia, dada a forma artística ou criativa com que ele profere as palavras. Veja só, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Percebeu? Fala cheio de pompa, palavreado bonito, mas para fazer zombaria. E o que ele diz para as suas duas mulheres? Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Aqui, é óbvio, não se trata de justiça. Por quê? Porque ele foi ferido, mas se vingou matando aquele que o feriu. Além disso, matou também um rapaz que o pisou. E esse pisou pode ter sido apenas uma humilhação que o rapaz lhe fez. Resumindo, para Lameque, a vida humana não tinha valor. Ele era insensível ao seu semelhante e também era cruel. Versículo 24. Lameque continua: 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. E agora, uma zombaria explícita, escancarada de Lameque à atitude de Deus com respeito a Caim. Por quê? Se o número 7 já dá a ideia de algo completo, então, nas palavras de Lameque, Deus se vingará muito mais ainda daqueles que levantarem a mão contra ele, contra Lameque. É como o comentário que eu fiz ao versículo 15 deste capítulo 4. Deus se dispôs a vingar Caim para impedir que alguém resolvesse puni-lo além do que o próprio Senhor havia determinado. E não porque Deus foi conivente com homicidas ou a favor deles. Não. Deus só não queria que fizessem algum mal a Caim além do que ele mesmo, Deus, já havia decidido. Mas Lameque, o que foi que Lameque fez? Lameque distorceu a justiça divina, a ponto de praticamente transformá-la em uma licença para matar. É o raciocínio humano a serviço do pecado. Lameque pensou assim: se Caim, que matou um, teve garantida a vingança de Deus para os seus inimigos, quanto mais eu, que matei 2, Deus vai matar muito mais pessoas para me vingar. Lameque, ao falar de Deus como se este fosse da mesma laia dele, está simplesmente chamando para si um maior juízo além do que ele já receberia por ter matado 2 homens. Sabe por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Isto é, Deus não aceita ser tratado com zombaria. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, em Gálatas 6, versículo 7, ele fala ali: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também
ceifará. Na versão da Bíblia Livre para Todos, nós temos o seguinte: não se enganem, Deus não pode ser tratado com desrespeito, pois o que uma pessoa plantar é isso mesmo o que ela irá colher. Outra coisa, a atitude de Lameque demonstra uma piora na condição espiritual do homem. Piora essa que podia ser vista na própria pessoa de Lameque. Se Caim matou um, Lameque agora matou dois, e motivado por questões ainda mais fúteis do que aquela que fez Caim assassinar Abel. Sim, o efeito do pecado no homem foi aumentando de intensidade, a tal ponto que a situação espiritual da humanidade como um todo levou Deus a trazer um dilúvio sobre o mundo, como nós veremos a partir de Gênesis capítulo 6. Versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Olha como começa o versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher. Em outras palavras, Adão teve novamente relações sexuais com Eva. E o versículo diz também: e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Sete, o nome que Eva deu a seu terceiro filho, significa compensação ou substituição. Vem do hebraico Shet. Isso porque Eva considerou o menino como uma compensação pela perda de Abel, ou uma substituição deste filho que foi morto por Caim. Logo, as duas coisas são possíveis. Sete foi tanto uma compensação por Abel, quanto um substituto dele. Versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha o que diz aqui no início do versículo. Ao qual pôs o nome de Enos. Enos significa frágil, mortal. Talvez Sete tenha recebido esse nome como fruto, de novo, de uma reflexão sobre a fragilidade da vida humana após a queda. O versículo termina dizendo: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Como assim? Adão e Eva não invocaram o nome do Senhor depois da queda? Abel, que ofereceu excelente sacrifício, não invocou o nome do Senhor? O que o texto quer dizer com isso? É o que veremos na próxima aula.